A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Black man, doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind, every day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble, we've had enough struggle. I just wanna live, God protect me. I just wanna live, I just wanna live. Boa noite, estamos aqui com muita alegria para mais um Evangelho e hoje para falar de um tema delicado, por vezes um tanto polêmico, que é o racismo. E eu tenho que começar fazendo uma confissão para vocês. Eu sou racista. Eu não poderia começar de outra forma, não poderia falar sobre esse assunto sem admitir para mim mesma e para quem está me assistindo o racismo que há em mim. Essa é uma frase forte, é difícil para mim dizer isso e imagino que choque muitos dos que estão ouvindo. Como essa pessoa vem falar do Evangelho, uma pessoa espírita, falar em nome da doutrina espírita e a pessoa se diz racista. Imagino que choque, sobretudo, as pessoas que me conhecem pessoalmente e sabem que para mim a cor da pele é absolutamente irrelevante para que eu estabeleça as minhas relações, os meus afetos. Imagina para aquelas pessoas que conhecem a minha família e sabem que eu tenho 4 filhos e desses 4, 2 são negros. Como assim a Elaine pode ser racista, então? Mas eu sou. E eu digo que eu sou racista porque o racismo não é um fenômeno individual, ele é um fenômeno estrutural. A gente se choca com essa frase quando a gente pensa naquele racismo mais típico. Quem é o racista? O racista é aquele que afirma que a sua raça é superior à outra. O racista é aquele que não tem amigos negros. Então, quando eu digo, não, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, é como se tivesse tudo bem. O racista é aquele que comete o crime, que xinga pessoas negras. Não. Esse é o racismo mais explícito, é o racismo individual. E eu penso que contra esse racismo nós já tivemos aí um grande avanço. Eu não sei vocês, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que cometem esse tipo de atitude, até porque é crime, né? Então, muito dificilmente uma pessoa hoje vai afirmar brancos são superiores aos negros, por exemplo. Esse tipo de racismo, ele diminuiu muito. Mas o racismo estrutural, ele continua sendo muito, muito forte. E o primeiro passo para combatê-lo é nós enxergarmos em nós mesmos o quanto esse racismo repercute. Eu me considero uma pessoa racista no momento em que eu, como espírita, já fui fazer muitos trabalhos de distribuição de lanche nas ruas ou nas favelas. E no momento que eu faço isso e não observo que nesses lugares onde a necessidade fala mais alto, eu tenho uma maioria negra, e aí eu vou como a salvadora, a pessoa que está ajudando, e aí depois eu volto para o meu lar, para a minha casa espírita, e aí eu tenho uma maioria de pessoas brancas, e isso não me choca,
eu estou sendo racista? Eu estou sendo racista quando no meu trabalho, por exemplo, eu trabalhei muitos anos dentro de uma escola particular. Quando eu olho para a imensa maioria de alunos e vejo, sei lá, uns 90% de alunos brancos, os poucos alunos negros que estudavam lá eram filhos de pais brancos, eram crianças, filhas adotivas. A partir do momento que eu naturalizo isso e trabalho todos os dias sem que isso me choque, isso é um racismo. Eu estou sendo racista nesse momento. Eu sou racista quando, por exemplo, eu tenho dos meus 4 filhos, 2 são adotivos e são negros. E eu me lembro a primeira noite que eles passaram em casa, no dia que eles chegaram, um dos meus filhos acordou várias vezes durante a noite e eu fui tranquilizá-lo, achando na minha cabeça, é criança, estranhou o novo lugar, é normal, muita mudança na vida dele. E aí, num desses momentos, o meu filho chorou e olhou para mim e falou: mamãe, eu tô com medo porque eu tô ouvindo um barulho e é a polícia que entrou aqui atirando. E eu virei para ele e falei: que ideia? Não, imagina, esse barulho é um pneu que estourou, não tem nada a ver, da onde você tirou a ideia que a polícia vai chegar atirando? E ele olha para mim e fala: não, mas a polícia faz isso mesmo. E no momento que eu desconsidero essa fala, eu tô sendo racista. Por quê? Porque eu não enxergo o ponto de vista do outro. Então, o que é isso tudo? São pequenos exemplos, né, do nosso dia a dia que demonstram o racismo estrutural. Às vezes, quando a gente tem o Dia da Consciência Negra, por exemplo, e eu sou uma pessoa que eu vou e eu defendo que esse dia exista, às vezes eu tenho amigos que falam para mim e dizem, olham para mim e dizem: Elaine, mas aí você está sendo racista também? Não tem que falar em consciência negra, temos que ter o Dia da Raça Humana. Acontece que se a gente não olhar para o fato de que nesse país a vida das pessoas negras não é tratada do mesmo modo que a vida das pessoas brancas, cada vez que eu olho e tento igualar sem considerar as diferenças estruturais, eu estou sendo racista também. A partir do momento que a gente tem uma campanha que diz que vidas negras importam, e eu digo, não, não são só as vidas negras importam, todas as vidas importam, é como se numa rua eu tivesse uma casa pegando fogo e eu dissesse para os bombeiros: não apaga o fogo só dessa casa, joga água em todas, porque todas as casas são importantes, invisibilizando que o incêndio está acontecendo ali. E o que isso tudo tem a ver com a doutrina espírita? Eu queria lembrar da questão 392 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos por que o mal predomina tanto na Terra, e os espíritos respondem: pela insegurança dos bons. O mal é audacioso, é corajoso, e os bons são tímidos. O dia que os bons quiserem mudar, eles vão preponderar. Então, se nós já superamos o racismo individual, se eu já não faço mais nas minhas relações as diferenças entre negros e brancos, ou amarelos, indígenas, né? O racismo não é só a questão negra, é o momento de eu lutar contra isso. É aquilo que nos movimentos sociais se diz: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa frase ela está profundamente ligada a esse conceito que os espíritos nos trazem. Não adianta você ser bom e você considerar a igualdade racial se você não luta por essa igualdade. E lutar por essa igualdade começa no reconhecimento das diferenças que nós temos. Começa em reconhecer que as nossas conquistas, aí eu falo do lugar de uma pessoa branca, não é só mérito nosso, não, mas é fruto do racismo estrutural. Eu me lembro, vou dar mais um exemplo, a minha filha mais velha, que é uma menina branca,
ela tem 18 anos hoje. No início desse ano ela começou a trabalhar dando aulas de inglês. E aí, quando ela veio da entrevista de emprego, nós estávamos muito felizes, né? Dela começar a ter o dinheirinho dela. E aí nós tivemos uma conversa em que eu disse, Bia, você sabe que isso não é só mérito seu, né? E ela me respondeu, eu tenho plena consciência. Ela falou, mãe, eu tive quem me pagasse uma escola de inglês desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu tive uma família que me permitia dedicar o meu tempo somente aos estudos durante a minha infância e a minha adolescência. Eu tive uma família que me incentivou a fazer um teste internacional para que eu tivesse um diploma internacional e pagou por esse teste, que é um exame muito caro. E eu tive você que conseguiu essa entrevista de emprego para mim sem que eu nem precisasse mandar o meu currículo. É claro que ela teve o mérito dela de estudar, a partir do momento que a gente pagou, de ser aprovada no exame e de fazer uma boa entrevista de emprego. Há um mérito dela, sim. Mas quantas e quantas meninas negras não tiveram essa oportunidade? Vocês vão dizer, muitos brancos também não têm. Sim, mas quando a gente fala estatisticamente, o fato de você ser branco hoje no Brasil garante muito mais oportunidades que negros não têm. Eu, como mãe de crianças brancas e crianças negras, hoje eu tenho que dar orientações diferentes aos meus filhos. Quando a gente vai a um shopping, por exemplo, eu digo para os meus filhos negros, não corra aqui dentro. Porque um menino branco correndo não é visto da mesma forma que um menino negro correndo. E eu tenho que ter essa preocupação e eu tenho que ensinar isso para eles. E isso me dói profundamente. Então, é urgente nós falarmos sobre isso dentro da casa espírita. É urgente que nós, como espíritas, saiamos desse papel dos salvadores, daqueles que auxiliam, daqueles que fazem uma caridade de modo vertical. Eu ajudo e o outro recebe. Não, a gente tem que lutar por justiça social. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa espírita e pensar, as pessoas negras aqui, elas entram na condição de assistidas ou elas entram na condição de trabalhadores da casa, na condição de frequentadores regulares? Se não entram, por que não entram? Como é que a gente muda essa realidade? E eu quero encerrar lembrando que a gente reencarna para transformar sentimentos. E na transformação dos nossos sentimentos individuais, nós transformamos o mundo, nós transformamos o país onde nós estamos. Então, se você reencarnou na condição de uma pessoa branca, reconheça os privilégios que tem. Nós temos muitos. As conquistas que nós temos não são somente fruto do nosso esforço, mas são fruto também da desigualdade. Ainda que nós não tenhamos consciência, nós nos valemos dessa desigualdade para conquistar algumas coisas. E nos momentos que nós nos valemos disso, nós estamos sendo racistas. Se você reencarnou num corpo chamado pardo, assuma a sua negritude. Você não reencarnou à toa. Não faça do fato do seu tom de pele ser um pouco mais claro uma estratégia para invisibilizar a luta da população negra. E se você reencarnou num corpo de pele escura, negro, reconhecido como negro, não faça disso algo menor. Não diga, eu sou negro e consegui. Não, reconheça a luta dos seus pares. Ser espírita envolve pensar o coletivo acima do individual. E quando a gente pensa o coletivo, a gente pensa no racismo como fenômeno estrutural e não individual. Só a partir do momento que todos nós nos reconhecermos como racistas, em que todos nós reconhecermos que estamos imersos numa sociedade profundamente desigual e que cabe a cada um de nós
do lugar social que ocupa, das condições postas para a nossa encarnação, cabe a cada um de nós lutar contra esse fenômeno que tanto atrasa a evolução de todos nós. E agora, para a gente continuar a nossa conversa, deixo vocês com o Dalmo. É um prazer imenso a gente ter o Dalmo falando, o Dalmo que é educador, historiador, escritor e especialista em comunicação e cultura. Ele tem uma página muito legal, que é a página Observatório Espírita. Ele escreveu o livro de 50 anos do CVV e tem um trabalho muito sensível com jovens, trabalhando a prevenção do suicídio. Então tenho certeza que as contribuições do Dalmo vão ser muito ricas. Um beijo e sigamos juntos. Então, racismo nem é preciso dizer, mas é um confronto, né, entre a igualdade e a diferença. Na literatura espírita, mesmo na codificação, o que predomina para nós é a lei da igualdade, né? E o racismo ele vem como uma reação, uma negação da igualdade e afirmação de privilégios, né? Que sempre foram rejeitados por todos os grandes educadores espirituais. No caso do movimento espírita, a nossa referência é o Evangelho, né? No Evangelho de Jesus, a questão do racismo aparece naquela questão da exclusividade, né, dos judeus como raça supostamente diferente, né, preferida, etnia preferida de Deus, na leitura dos conservadores, né, hebreus. O que para Jesus já é uma coisa bem diferente, né? Não existe essa exclusividade. Existe uma observação, talvez uma preferência pela fidelidade dos judeus a Deus, né, a divindade. E Jesus faz questão de acentuar isso na obra dele, mesmo porque as etnias que são discriminadas pelos judeus, né, são as etnias que não são confiáveis. A própria etnia dele, né, ele como rabino da Galileia, ele já é discriminado. O que vem da Galileia não é coisa boa, diziam, né, os fariseus, que é aquela etnia conservadora e preconceituosa, né? A outra etnia que é discriminada e que aparece no Evangelho são os samaritanos, também uma etnia não confiável, né? Tanto é que a parábola do bom samaritano quer acentuar o quê? Que um samaritano também pode ser bom. Portanto, ele pratica aquela obra de caridade, causa um impacto, né? Porque geralmente o samaritano, no conceito preconceituoso, não é de fazer isso. E também na figura da samaritana, que ele encontra no poço de água, que ela oferta água para ele, ele fala da água da eternidade, mostrando que a informação sobre a imortalidade, sobre a sobrevivência do espírito é acessível a todos e não exclusivamente àqueles que fazem e praticam, que creem, né, e praticam determinadas crenças, né, que seguem à risca as regras religiosas. Então essas três figuras, né, essas duas figuras do Galileu, do samaritano e do fariseu, entram em choque, né, em conflito de ideias e posicionamentos sociais sobre a questão da raça e da etnia. E Jesus, como sempre, desmonta esses preconceitos, né, e revela um outro tipo de realidade. No Brasil, para nós, esse tema é muito especial porque trata da nossa história, né? O racismo ele surge como produto da colonização e do sistema de escravidão que se estabeleceu aqui como prática comum. Criou dois grupos sociais distintos, né? Os dos senhores, né, de escravos e dos próprios escravos. Não havia uma classe média para reagir, né?
A classe média que nós tínhamos nesse confronto social eram os mulatos e mulatas, que o próprio nome já lembra figuras de trabalho de carga, né? O trabalho no Brasil colonial era uma coisa imoral, não era uma coisa para as elites, era coisa de escravo. Só quem poderia trabalhar, usar as mãos, né? O trabalho pesado eram os escravos. Os senhores de engenho, qualquer tipo de dono de escravo não trabalhava em hipótese alguma. Então isso foi gerando, com o passar do tempo, uma série de preconceitos. E eles foram se sucedendo, né? Então aquele que não gosta de trabalhar é o mulato, ou a mulata, né? Ele não é nem branco, ele também não é negro, ele é misto, né? Isso gera a cultura da malandragem, né? A malandragem como uma espécie de reação contra a imposição do trabalho escravo. E isso, como nós já comentamos, acentua uma série de preconceitos, né? De costumes preconceituosos, né? E nós, para nos adaptarmos a essa ideia, porque a escravidão sempre foi vergonhosa, desde a época colonial. Nós nunca vimos a escravidão como uma coisa normal, né? Porque ela colide com o cristianismo, ela colide com qualquer cultura humanista, por mais primitiva que ela seja. A escravidão não é uma coisa normal. Então, para nos adaptarmos, nós criamos mecanismos. Um mecanismo mais conhecido é a negação, é dizer que no Brasil não existe racismo. Nunca houve. No Brasil tudo é possível, é uma democracia racial. A gente sabe que isso não é verdade, né? Nas entranhas da sociedade, dos sistemas, o racismo é predominante, né? Ele elimina os afrodescendentes, né? Aqueles que são filhos de grupos que foram escravizados. Então nós negamos como uma forma de adaptação, e também, para nos adaptarmos, a gente passou a praticar o sincretismo religioso. Para nós, os espíritos, é um tema especial, né? Porque no sincretismo religioso nós vamos identificar aqueles grupos que, para se proteger e para serem aceitos, eles usam a nomenclatura espírita, né? Nas religiões de matriz africana, no candomblé, no umbanda. Então você vê até hoje as placas, né? Nas ruas, né? Tenda espírita, né? Centro espírita de umbanda, candomblé. Então essa mistura com a intenção de ser aceito, porque na sua originalidade eles temem a rejeição, não são grupos confiáveis, né? Usando o nome espírita, que na sua origem era um nome usado só pelas elites, da classe média, pelos doutores que trouxeram o espiritismo da França, então eles poderiam ter essa aceitação, né? Então, mas o que para nós é importante é ter em mente essa ideia de que nós somos um país racista, de que o racismo se manifesta em todos os grupos, inclusive dentro dos grupos espíritas, né? No movimento espírita nós encontramos de tudo, né? Desde o bom espírita até o mau espírita. O espírita que é fascista, o espírita que nega a liberdade, o espírita que é autoritário, o espírita que é antidemocrático, né? E existe. Ele se camufla, né? Ele, como todos nós nos camuflamos, para esconder aquilo que a gente não gosta e mostrar uma aparência, que é muito ruim, né? Muito ruim. Hoje nós vivemos uma situação crítica, né? Nós vemos essas agressões aos grupos religiosos, né? As ideias, né? E a gente percebe que alguns dos nossos irmãos continuam camuflados, né? Isso é muito ruim. Então nós devemos redobrar os cuidados, a vigilância, né? Para não cairmos nessa tentação do racismo. É isso, obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Áureo, faço parte do Grupo Esperançar e vamos dar sequência ao nosso estudo. Lembrando que o Espiritismo, desde o seu início, sempre teve um caráter progressista, inovador, questionador. Quem viu o filme Kardec percebeu o quanto ele foi atacado constantemente pela imprensa, pela igreja, até por seus colegas cientistas. Porque o Espiritismo trouxe muitas ideias novas.
Kardec ajudou a organizar, a comentar ideias que vertiam do mundo espiritual superior. No livro A Gênese, Kardec fala sobre a relação do espiritismo com a ciência, dizendo que o espiritismo sempre deveria acompanhar os avanços científicos, que o espiritismo e a ciência se complementam. Hoje, vemos cada vez mais crescer um tipo de postura negacionista. Uma postura que nega evidências, nega as diretrizes científicas, uma postura pautada em medo e ignorância. Kardec condenaria esse tipo de postura, justamente porque, para que o espiritismo não se perca, ele precisa estar coerente com os avanços da ciência. E o ponto que gostaríamos de abordar é que negar o racismo hoje é cair numa postura negacionista. Dizer que o racismo não existe, ou então tentar minimizá-lo, dizendo que se trata de posturas isoladas, posturas vitimistas, ou que não devemos falar no racismo porque ele vai se resolver sozinho, quanto menos falarmos nisso, melhor. Todo esse discurso é frontalmente contrário ao que nos dizem as ciências humanas. Portanto, é um discurso que precisamos combater, é um tema que precisamos estudar. Poderíamos aqui citar muitos dados que nos trazem as ciências humanas sobre o assunto, que comprovam a existência do racismo. Os negros são a grande maioria da população pobre, desempregada, da população carcerária. A cada 23 minutos um jovem negro é morto pela polícia ou em mortes violentas. Os negros são desproporcionalmente representados no Congresso Nacional, na diretoria das empresas. As mulheres negras, muitas vezes sustentando famílias sozinhas, em bairros periféricos, a elas muitas vezes são destinados apenas trabalhos subalternos, braçais. Mesmo em nossas casas espíritas, claramente, os negros são a minoria e parecemos querer tentar ignorar esse fenômeno. Precisamos entender e decifrar a realidade, estudá-la. Tudo aponta para a existência do chamado racismo estrutural. E por que estrutural? Porque ele é forjado nas estruturas da sociedade brasileira. Estamos falando do cenário brasileiro. Desde que os portugueses aqui chegaram, formatando hoje uma sociedade que se pauta em mecanismos que oprimem, mecanismos racistas, mecanismos que tendem a excluir uma parcela da população. Portanto, o racismo não é fenômeno isolado, ele é fenômeno coletivo. E Emmanuel fala sobre isso no livro O Consolador, um livro de 1940, 80 anos atrás. Vejam como o Espiritismo tem este caráter progressista. Neste livro, Emmanuel fala sobre a política racista. Abre aspas. A política do racismo deve ser encarada como um erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Se estudarmos o Livro dos Espíritos,
fica claro também que não é a cor da sua pele, a intensidade da pigmentação, a quantidade de melanina que tem na sua pele, que irá determinar alguma coisa da sua realidade espiritual. Fica claro, estudando a doutrina, que nós reencarnamos como brancos, negros, enfim, em várias longitudes e latitudes. Vivemos várias experiências. Então não nos parece que esse seja o ponto principal onde há uma dificuldade de entendimento. Talvez a maior dificuldade seja reconhecer que nós ainda não conseguimos construir uma sociedade que oferece as mesmas oportunidades para todos, principalmente falando em questões de classe, de cor da pele, de orientação sexual. Muitos alegam que existe uma chamada meritocracia. E, radicalizando esse discurso, entendem que todos os que estão em situação de dificuldade, pobres, desempregados, não se esforçaram o suficiente. Não são vencedores nesta grande arena social. Ora, realmente é uma lei divina, que a cada um é dado conforme as suas obras. Porém, invocar a meritocracia numa sociedade como a nossa, tão longe dos parâmetros das leis divinas, numa sociedade como a nossa que não dá as mesmas oportunidades a todos, alegar a meritocracia neste contexto é uma atitude muito preconceituosa e hipócrita. A escravidão durou cerca de 4 séculos no Brasil, deixou sequelas sérias, sociais e psíquicas que não vão ser resolvidas de uma hora para outra. A abolição veio há 132 anos. De uma hora para outra, milhões de negros e negras foram lançados na miséria e no desemprego, sem uma política pública que lhes dessem apoio. Isso é um dos fatores que explica a realidade atual. Veja como o racismo estrutural é fruto das engrenagens sociais, como elas foram construídas e precisam ser desconstruídas, renovadas. A própria Anália Franco, mentora do Esperançar, um grande espírito que foi considerada a maior educadora brasileira de todos os tempos. Anália Franco começou a sua trajetória percebendo que filhos de escravos não tinham acesso à educação, mesmo já nascendo livres, entre aspas, após a lei do ventre livre. Então, Anália Franco recolhia essas crianças, lhes dava sustento, abrigo e educação formal. Na questão 728 do Livro dos Espíritos está escrito que Deus utiliza as suas criaturas para atingir os seus fins. Portanto, precisamos agir. Numa sociedade racista, não basta não sermos racistas. Precisamos ser antirracistas. Isso não quer dizer apenas colocar uma hashtag numa rede social, fazer uma postagem. Não, no seu dia a dia, sempre que necessário, se posicionar, reafirmar, e se posicionar e reafirmar novamente. E todos juntos lutarmos para mudarmos aos poucos esta realidade opressora, vivida pelos negros e negras ainda. Para concluir, gostaria de ler um apontamento de Kardec na Revista Espírita de outubro de 1861. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens,
segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. O nosso tema é bastante pertinente, não? Espíritas, precisamos conversar sobre racismo. E dando seguimento ao que os meus amigos falaram, eu quero conversar com vocês a partir da leitura de trechos da Lei da Igualdade, da Lei da Liberdade, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Pequeno Manual Antirracista, da escritora, filósofa, feminista negra, Djamila Ribeiro. Então vamos à questão 803, da Lei da Igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. Uma pergunta: você é racista? Obviamente, a resposta pode ter sido não, não sou racista. E alguns até podem ter completado: eu até tenho amigos e amigas negras. Mas, tanto para a gente responder à questão 803, dizer que sim, que nós acreditamos que Deus não fez ninguém, não concedeu a ninguém superioridade natural, a nenhum homem ou a nenhuma mulher, e de que não se é racista, é necessário ter atitudes e postura. E no caso do racismo, é necessário adotar uma postura antirracista. Quando a gente continua na questão 806, nós lemos a seguinte pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E a resposta é não. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. E aí a gente percebe que para se manter uma desigualdade social é necessário o racismo. O racismo ele é peça fundamental para que se prevaleça uma desigualdade social. E como vocês já ouviram falar, nós precisamos conversar sobre o racismo estrutural, saber o que é. O racismo estrutural é um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove, propaga a segregação e o preconceito social. E para falar sobre o racismo, nós precisamos nomeá-lo, nós precisamos identificá-lo para poder modificar por meio dessa postura antirracista. Na questão 806A, nós lemos: essa desigualdade social desaparecerá um dia? Desaparecerá quando orgulho e egoísmo deixarem de predominar. Só que para orgulho e egoísmo deixarem de predominar, nós precisamos participar, nós precisamos fazer, tomar o que nos cabe nessa desigualdade social. E para isso nós precisamos repensar a nossa postura sobre o racismo, que não se limita a dizer temos amigos e amigas negras, mas é necessário que cada um pense, reflita sobre o privilégio que possui, que as pessoas brancas também façam parte da luta antirracista, percebendo o lugar que ocupam, que privilégios possuem. Se nos lugares que ocupam, seu trabalho, seus locais de lazer, suas instituições religiosas, se há a presença de uma representatividade, de uma diversidade, se há a presença de pessoas negras também. E se essa presença, como é que ela se dá? Ela é no mesmo número, há uma divisão, é no número inferior? E que papel ocupam? É preciso perceber o todo, perceber, ter essa noção do local, do lugar que ocupa, para que a gente possa realmente combater o racismo a partir da nossa postura, para que um meio social onde não haja pessoas negras não seja visto como algo natural, como algo normal. A Djamila Ribeiro, no livro, ela fala que o racismo ele é uma problemática branca, e que foi necessário homogeneizar todo um povo para que esse povo fosse vendido como mercadoria. Então nós temos as pessoas negras
que moravam em várias regiões do continente africano, que possuíam os seus hábitos, seus costumes, sua arte, sua cultura, suas linguagens, sua religiosidade. E a essas pessoas todas, tudo isso foi anulado delas para que elas pudessem ser vendidas como mercadoria. E foram vendidas por pessoas que promoveram a escravidão, por um grupo hegemônico, branco, colonial, que lucrou e que lucra ainda com o racismo. E aí na questão 829 da Lei da Liberdade: existem homens que estejam destinados por natureza a ser propriedade de outros homens? Toda submissão absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecem pouco a pouco todos os abusos. A Djamila cita uma autora, a Grada Quilomba, que ela fala que o racismo foi uma criação da branquitude. E como ela é a criadora, ela precisa lidar com ele. Ela precisa destruí-lo, né? E não se trata das pessoas brancas assumirem a culpa, se sentirem culpadas, mas sim participarem da responsabilidade, fazerem parte disso. E assumir uma postura antirracista é essa responsabilidade. No Evangelho Perdão de Elisa, nós conversamos sobre a culpa. Quando nós estamos com a culpa, nós não conseguimos mudar a situação, ficamos paralisados. Mas quando nós assumimos a responsabilidade, nós conseguimos fazer a reparação. Então, das posturas do manual, uma delas é conversar sobre o racismo, é nomeá-lo. E a outra é perceber os seus privilégios, perceber o que não é normal na sociedade, o que não pode ser visto como normal. E outro é enxergar a negritude, aonde ela está. Eu, enquanto mulher negra, sempre fiz questão de observar como é que eu era representada pela mídia. E durante muito tempo, né, as mulheres negras eram representadas como as mulatas que sambavam. Fomos reduzidas só a isso, estereotipadas. E hoje, no meio espírita, eu gosto também de observar como é que são os eventos, qual é a representatividade, como é que nós somos vistos nos cartazes, nas divulgações, como é que estamos representados nos estudos, nos debates, nos eventos. É muito importante nós percebermos isso, porque essa postura antirracista, ela nos ajuda a combater o egoísmo e o orgulho, e nos ajuda a perceber o que não pode ser visto como algo normal. Se todos nós não estamos representados, se eu, você, não estamos representados, isso não pode ser visto como normal. A Djamila, ela diz que adotar uma postura antirracista é ser visto como chato, porque incomoda, e é necessário incomodar. Nós temos que pensar, refletir sobre a nossa própria linguagem, que é repleta de armadilhas, né? Por que a gente tem que dizer que a coisa está preta quando a coisa está difícil? Por que dizer que isso te denigre quando deprecia? Por que dizer que uma pessoa é de cor quando ela é negra? Por que elogiar uma pessoa negra dizendo que ela é negra de alma branca? São detalhes da nossa linguagem que nós temos que perceber, nós temos que nos ater a isso, para a evolução do nosso espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, há uma questão, a questão 21. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? E a resposta vem de São Luís. Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las, mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever,
pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. O racismo, ele faz muito mal para quem é racista, né? Porque nós vamos pensar, o racista é um espírito que está obstacularizando a sua própria marcha, a sua própria evolução. O racista é uma pessoa que está afinando com obsessão, com maus pensamentos, com péssimas atitudes. Mas o racismo faz muito, muito mal para quem é vítima dele, para quem é tratado como desigual, para quem sofre preconceito. O racismo faz muito mal, por isso que cabe a todos nós adotar a postura antirracista, para que assim possamos mudar a sociedade em que nós vivemos, diminuir essas desigualdades sociais que não foram criadas por Deus, mas pelos homens. Então cabe a cada um de nós a responsabilidade de mudar essa situação. E agora vamos encaminhar para a prece, e eu quero fazer a prece com a leitura de um poema. Então eu peço que todos se acomodem, que todos relaxem, que todos trabalhem a sua respiração. Peço que todos entrem numa boa sintonia, percebendo esse ar, toda essa energia que dividimos nesse momento. Eu vou fazer a leitura do poema e encerro com a nossa prece. O poema se chama Vozes Mulheres, de uma mulher linda chamada Conceição Evaristo, que eu convido todos a conhecerem. Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Meus amigos e amigas, que possamos fortalecer na nossa trajetória a nossa voz e a nossa atitude de amor, de resiliência e de transformação, combatendo o orgulho e egoísmo, tanto de forma individual como de forma coletiva, na construção de uma sociedade onde todos possam desenvolver a semente divina que Deus plantou em cada um de nós. Que assim seja e que todos tenhamos uma boa semana. Eu tinha 7 anos apenas 7 anos. 7 anos nada. Não chegava nem a 5. De repente umas vozes na rua me gritaram: negra! Por acaso sou negra? Me digam. Sim! E o que é ser negra? Negra! E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. E me senti negra, como eles diziam, e retrocedi
como eles queriam. E odiei meus cabelos, meus lábios grossos e a minha carne preta. E retrocedi, e retrocedi. E passava o tempo, e sempre angustiada, continuava levando nas costas minha pesada carga. E como pesava! Alisei o cabelo, passei pó na cara, e nas minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Até que um dia eu retrocedi e retrocedi, e achei que eu ia cair. E daí? E daí? Sim, negra, negra sou. Negra. Sim. Negra sou. Negra. Negra sou. E de hoje em diante não quero alisar meus cabelos. E vou rir daqueles que por educação ou por nos evitar chamam aos negros de gente de cor. E que cor é essa? Negra. E como soa lindo? Negra. E que ritmo tem? Por fim eu compreendi. Já não retrocedo. Avanço e espero. Porque bendigo aos céus, porque Deus quis que o negro azevice fosse a minha cor. E já compreendi. Já tenho a chave. Negra sou. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca. La chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron.